Muito boa noite, a paz do Senhor. Hoje estamos de volta para fazer a leitura da Bíblia. Hoje vamos a ler o livro de Neemias, o livro completo, desde o capítulo 1 até o capítulo 13. E, bom, a introdução não vai ser muito longo, não, porque é uma coisa repetitiva com o de ontem. Como Neemias é uma continuidade de Esdras. Se Esdras foi o segundo grupo, né, depois de Zorobabel, que tinham saído de Babilônia, né, para poder retornar a Jerusalém e poder levantar outra vez o templo, né, que tinha sido destruído por Babilônia. Esdras, depois de Zorobabel, depois de 60 anos vai Esdras, e depois de Esdras, quando ele chega, começam a fazer o trabalho, mas não conseguem, vai outra vez Neemias. Agora, o fato de que Neemias é uma personagem muito importante é porque ele foi a chave de poder unir ao povo inteiro para poder levantar e animar outra vez ao povo para poder levantar os muros de Jerusalém. Agora, quando nós falamos que estão levantando os muros, já não é somente o templo, são os muros também de Jerusalém. A importância de levantar um muro é para poder falar da fortaleza. E para poder fazer esta construção era muito difícil, porquanto não era que deixavam em paz aos hebreus para que possam levantar os muros, mas era que eles estavam sempre sendo atrapalhados por causa de homens, né, que estavam em contra deles. Então, hoje nós vemos a Neemias que vai, ele sendo um copeiro do rei, ele escuta, ele ouve de que o templo tinha sido destruído novamente, e aí é onde ele começa a chorar, e aí o rei também ele dá essa liberdade para que Neemias possa ir e voltar, poder fazer a construção e voltar novamente. Em tudo isso, tem muitos também assim inimigos que tinham que também lutar. No meio de todo esse perigo, essas guerras que não mais que guerras, eram essas lutas, né? Juntamente com Neemias, o que fizeram é de levantar o muro em 52 dias. Agora, o fato de que tudo isso é alguma coisa muito importante é porque levantar um muro em 52 dias não é uma coisa fácil, porque não é somente levantar um muro de alguma coisa assim bem reta, para que somente faça como o muro que nós temos, né, em casa. Se não era um muro, verdadeiramente como que possa andar carros de guerra sobre esse muro. Então, estamos falando de um muro bastante fortificado, por isso é uma cidade fortificada. E para que se levante isso tudo ao redor de toda Jerusalém, que não era uma coisa pequena, senão era toda Jerusalém, era um trabalho muito grande. E a coisa é que Neemias ele juntou a todos, né, a todo o povo, para levantar, animar a que cada um possa, de sua casa, aqueles que estão na frente, no limite, né, possam eles estar trabalhando nesse lugar, levantando o muro, essa parte do muro. Então, cada um estava tendo o seu espaço para poder levantar esse muro. Então, quando se ia levantando, depois iam se encaixando cada parte
para poder assim formar o muro inteiro, né? Isso, por que é importante? Porque justamente está nos mostrando o que vai acontecer depois de Jesus. Com Jesus Cristo, a sua igreja, como é que vai fazer? A igreja, estando aqui em Brasil, como também nos Estados Unidos, na Coreia, em Nova Zelândia, né? E muitos outros lugares, as igrejas se vão levantando e depois vai chegar um momento onde todos vão se ter que unir para poder realmente ver essa glória de Deus. E é por isso que nós vemos que Neemias é um livro muito importante. Então vamos aí logo ver quais são os detalhes que estão escritos aqui neste livro de Neemias. Vamos ver já a ler juntos, pondo a passagem na tela. E assim diz a palavra do Senhor em Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos e que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os atrarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa
mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, em que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual amadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Sabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadon, meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedalias, filho de Arumafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabineas. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Asub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale reparou Anum,
e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Osé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Betizur, até defronte dos sepulcros de Davi e até ao viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois dele separou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus, que habitavam em Ofel até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois separaram os tecoitas outra porção defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos separaram os sacerdotes cada um defronte da sua casa. Depois dele separou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele separou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos netineus e mercadores defronte da porta de Mifcade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do galo repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias o Amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse
Judá. Já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até alguma de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntai contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez vendereis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o cêntimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituí-lhes e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. De toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado em seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do
Rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação. A terra nenhuma compramos. E terra nenhuma compramos, e todos os meus moços e se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa, e o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no Vale do Ono. Porém, tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de que me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras se lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali
fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga e de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Amias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Dos filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Minui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonissão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adin, 655. Os filhos de Ater de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Besai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, a casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passor, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum. Os filhos de Ater. Os filhos de Talmon. Os filhos de Acube. Os filhos de Atita. Os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Asufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaara, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Pesai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adon e Imer, porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E os dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai e o Gileadita,
e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. E toda a congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos e em prata 2.000 arratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 8. E chegado ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita Matitias, e Sema, e Ananias, e Urias, e Uquias, e Maaseas, e a sua mão esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Aspadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maaseas, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, e os sacerdotes e os levitas, a Esdras o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saíd ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zambujeiros e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e de todo
Trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia, e ele lia o livro da lei de Deus desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento segundo o rito. Capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram o Senhor seu Deus, e Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azapineas, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abrão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos fereceus e dos jebuseus e dos girgaseus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostrastes sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. E endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um becerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água
e lhes deste na sua sede. Desse modo nos sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, o rei de Bassã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes de terra gorda e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores e que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, entendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém entendeste a tua benignidade sobre estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus, ó Deus grande, o poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta com toda a aflição que nos alcançou a nós e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te ouveste, e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos reis, e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e Sedequias, e Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Matus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Bensulão, Abias, Miamim, Maaséias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã,
Mica, Reob, Asabias, Zacur, Zerebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adin, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Besai, Arif, Anatote, Demai, Pias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Ananias, Oséias, Ananias, Asub, Aloés, Pileas, Sobeque, Reum, Sabina, Mazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Bana. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os netineus e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais pobres, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, seu servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, e a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, e aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos da casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maceas, filho de Baruque, filho de Col, Osé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes, e estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele havia Gabai
e Salai, 928, e Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Masai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Mer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e os levitas, e dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus, e Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, e o chefe que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jetum, todos os levitas da santa cidade foram 284. E os porteiros Acube, Talmon com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em toda a cidade de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel. E Zia e Gispa presidiam sobre os netineus, e o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Mica, filho dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Messabel, dos filhos de Será, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quando as aldeias com suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua e em Molada, e em Bet-Palet, e em Hazar Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziklag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Enhimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, e em Laquis, e nas suas terras, em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde a Berseba até ao vale de Inon. E os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Micmas, e Aia e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, e em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Ziboim, em Nabalate, em Lod e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Zealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binoi, Cadmiel, Serebia, Judá e Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente dele nas guardas. E Jesua gerou a Joaquim. E Joaquim gerou a Eliasibe. E Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas. E Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amaria, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adina, e de Meraiote, Elcai, de Ido e Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamin, e de Moadias, Piutai,
de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai e de Amoque, Eber, de Uquias, Azabias, de Gedaías, Netael. Os levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes da casa dos pais, Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Azabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda das tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote, Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos altérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores tanto da campina dos arredores de Jerusalém como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei dos 2 grandes coros e procissões. Sendo a mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos Semaías. Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte de frente deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente e eu após ele. E a metade do povo ia sobre o muro desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, desde a porta velha, e desde a porta do peixe e a torre de Ananel e a torre de Meá até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamin, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maaseias e Semaías e Eleazar e Uzi e Joanã e Malquias e Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão.
Capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, o sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, Deus meu, lembra-te de mim e não risques a beneficência que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinham uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já à sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também aqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante
a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar, e dar-vos-íamos a nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Palavra do Senhor. Amém. Hoje então temos chegado até aqui o livro, temos terminado o livro de Neemias. Como temos visto, Neemias foi levantado para poder ajudar na construção do muro de Jerusalém, onde todo o povo, quando estava Neemias, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem e eles trabalharam, né? Mas depois, quando já Neemias estava fora, porque tinha voltado já a Babilônia, né, para seguir servindo no seu cargo, ele ouviu novamente que as coisas que em Judá não estavam tão bem. Então ele voltou e ele encontrou novamente os mesmos maus que tinham feito, né, antes, e agora estão voltando a fazer. E ele teve que lutar novamente para restaurar, restituir tudo o que estava de mal, né? Então aqui nós vemos que Deus é fiel e Ele usa homens como Neemias, e hoje também o que nós precisamos é homens como Neemias para poder animar a igreja para que se una como um só homem, que possamos nós lutar por este evangelho, para que o evangelho, os muros do evangelho sejam levantados. E assim o inimigo, por mais que queira nos atemorizar, aterrorizar, mas eles não vão conseguir, porque aqueles que estão em Cristo são aqueles que podem vencer. Aqueles que vencem o mundo são aqueles que estão em Cristo Jesus. E o temor a Deus é a nossa alegria, né? O poder alegrar-nos em Cristo. E isto também é uma coisa que somente é dado, esse benefício, para aqueles que amam a Deus. Vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Vamos a orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, neste domingo, de poder, Senhor, novamente, Senhor, tomar a Tua Bíblia, poder seguir lendo, especialmente hoje, tendo lido, Senhor, o livro de Neemias. Nós temos visto, Senhor, como, Senhor, o Teu Espírito, como o Teu coração tem movido a Neemias, Senhor, um copeiro do rei, que no seu tempo, Senhor, estava tão bem, Senhor, no seu lugar, com o seu trabalho, mas quando ele ouviu, Senhor, as coisas que tinham acontecido em Judá, em Jerusalém, Senhor, ele não conseguiu reter-se, e ele, Senhor, chorando, com muita lágrima, ele voltou, Senhor, sendo permitido, Senhor, pelo rei. Senhor, e através dele, Senhor, se levantaram o povo que estava, Senhor, caído, Senhor. O povo que estava, já não tinha forças para levantar-se. Esse povo, Senhor, se tinha levantado novamente. Ainda Esdras, Senhor, que tinha, Senhor, lutado para que o povo se levantasse, Senhor, com o tempo, ele precisava de alguém para poder juntos, Senhor, pelejar e animar a este povo, Senhor, e por isso é que Neemias tinha ido. E assim como todas as famílias, todas as tribos, Senhor, cabeças, estavam, Senhor, edificando cada
parte do muro, Senhor, esses muros de Jerusalém. Senhor, assim mesmo, era preciso, Senhor, unir forças para poder, Senhor, levantar esse muro, Senhor, em 52 dias. Foi uma coisa incrível, uma coisa, Senhor, que ninguém podia se imaginar que isto aconteceria, mas aconteceu, porque você estava com eles. Senhor, você é aquele que deu força, Senhor, para o teu povo. E assim mesmo, Senhor, hoje nós sabemos que tu nos estás dando essa força, Senhor, porque na tua presença, Senhor, você é aquele que nos fortaleces com a tua palavra, para que nós possamos viver o teu evangelho, Senhor. E hoje, Senhor, queremos também seguir sendo levantados, edificados, Senhor. Queremos seguir sendo fortalecidos para poder fortalecer a outros. Queremos ser fortalecidos para poder animar a outros, motivar a outros, Senhor, para que outros também possam ter esse desejo de poder voltar outra vez a essa cruz de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado novamente, Senhor, por esta, Senhor, a palavra de Neemias, por fazer-nos ver um estilo de vida, de como é o estilo de vida de um homem que realmente teme a Deus, Senhor, e que assim a nossa vida também possa refletir esse temor de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que Deus os abençoe. E amanhã vamos estar lendo o livro de Esther. E também amanhã, não se percam, vamos ter também o devocional da manhã, tá? Deus os abençoe e que tenham uma ótima noite. Tchau.